Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de estar meditando com vocês sobre um texto que está lá em Esdras. O rei Ciro fez um decreto determinando a volta do povo de Israel para suas terras e a reconstrução do templo. Isso está lá no capítulo 1. E dentro do capítulo 1, eu gostaria de falar com vocês o verso 5, que diz assim: Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Aqui nós sabemos quem voltou para edificar a casa de Deus. No verso 3, eu quero ler com vocês até o verso 4, capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seu irmão, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número e ordenado para cada dia. Eu gostaria de estar falando com vocês sobre o retorno. Gostaria de conversar com vocês e pensar um pouquinho sobre o retorno. Estamos ouvindo, as autoridades já têm liberado de maneira parcial as pessoas voltarem aos poucos às suas vidas normais. E um dos retornos que se iniciou também foi a volta aos cultos. Mas o que isso nos afeta? Muitas vezes, quando passamos tempos demais longe, por um motivo, como o povo de Israel estava aqui, foi cativo durante muitos anos. E quando chegou a hora de voltar, o texto do capítulo 3 diz que eles voltaram mesmo sentindo um terror, medo. Medo de quem? Dos povos ali. Porque eles eram cativos e agora eles estavam voltando para a sua terra. E eles começaram a reconstruir o templo. Mas quem voltou? Voltaram as famílias, voltaram os chefes, voltaram os sacerdotes, voltaram os levitas, voltaram todo aquele cujo Espírito de Deus despertou. E eu gostaria de falar com vocês, pensando um pouco sobre o que esse texto está dizendo sobre o terror. A volta, quando nós passamos muito tempo longe, gera um medo, uma insegurança, gera sentimentos que às vezes nos paralisa e começa a refletir, será mesmo que esse é o caminho? Será que é a hora? Será que é o momento? Para outras pessoas já estão pensando assim, já passou da hora de voltar, tem que voltar mesmo. Em tudo isso, nós temos que levar uma ponderação e o equilíbrio sobre todas as coisas.
quando nós começamos a ver que a necessidade de nós buscarmos e adorarmos a Deus como corpo, como diz aqui como no capítulo 3, como um só homem, como um só corpo, voltarmos a adorar a Deus. E quando nós começamos a ler a carta, ou melhor, o livro de Esdras, vemos que existe um processo. E um dos processos que mostra, dentre todas essas pessoas que voltaram, existe aquelas pessoas que Deus despertou para que voltasse. Existe aquelas pessoas que estavam se preparando ainda para voltar. E interessante que Deus aqui, por orientação, faz voltar as famílias, de acordo com as famílias. E quando nós lemos lá no livro de Neemias, observamos uma outra coisa. Cada família edificando o muro que estava de frente para a sua casa. E cada um foi edificando o muro que estava de frente para que todo o muro fosse edificado. Mas cada um teve seu papel neste retorno para a sua terra. E assim os muros foram edificados, a casa do Senhor foi edificada. E uma parte, um texto que me chama muito a atenção, é que sempre existe alguém querendo nos tirar do foco. E aqui no verso 6, capítulo 6, verso 3 de Neemias, diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Aqui está falando de homens que se levantaram contra Neemias e tentando fazer com que ele parasse a obra da construção dos muros. E a resposta de Neemias foi a mesma: estou fazendo uma grande obra. Esdras também sofreu medo na construção do templo, olhando para os povos que estavam ali ao redor deles. Mas ambos tiveram que vencer o medo. Chegou o tempo de voltarmos, de estarmos na casa do Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o quanto você estava ansioso por isso. Também não sei o seu medo em relação a isso. Mas é certo que Deus está conosco. Agora, como que nós devemos fazer isso? Nós devemos fazer isso de maneira segura, em paz, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Neemias, quando convocou o povo para trabalhar, no capítulo 4, verso 17, ele diz que com uma mão o povo trabalhava e com a outra segurava a espada. Significa que nós não estamos lutando contra um povo. É fato, nós estamos lutando contra algo que nós não estamos vendo. Então nós vamos nos armar, vamos vir ao culto usando a máscara. Essa é a nossa arma. Esse é o nosso escudo. Nós vamos vir tomando o cuidado. Mas nós não vamos deixar de usar e de conhecer a palavra de Deus agora. Uma coisa que me estimula dentro desses livros, tanto de Esdras quanto Neemias, é o enfatizar de estar fazendo tudo em família. Nós, como família de Deus, nós, como corpo de Deus, estaremos fazendo isso juntos. E nós precisamos vencer esses passos. Quero dar um pequeno testemunho bem breve. Em 2007, estávamos trabalhando na África. E no país que nós estávamos, chegou um momento de 2008, mais ou menos, teve um grande problema em que nós tivemos que sair do país de maneira deixar mesmo todas as coisas para trás. E para nós foi difícil deixar, porque nós tínhamos a igreja local, tinha as pessoas que estavam ali,
E muita coisa se pesou no nosso coração. Mas o pastor da igreja, que era um nativo, disse: vocês têm que sair. Então, pensando nessa palavra do pastor e também na orientação que Deus nos deu, todos os missionários que ali estavam naquele país saíram. Nós saímos e fomos para um país vizinho e lá ficamos por quase um mês. E chegou a hora de voltar. E na volta a gente sempre ficava pensando: e agora? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão nos receber bem? Será que está tudo tranquilo? A gente pode voltar? No fundo, existe sempre um medinho. Existe sempre uma insegurança. Mas sobre todas essas coisas tem que existir a confiança em Deus. Então nós, como os missionários, estávamos ali, nos reunimos e decidimos como equipe, iríamos voltar, e cada um para sua casa. Então voltamos cada um para as nossas casas no país do qual nós tínhamos saído. E os primeiros dias foi um pouco mais difícil, porque ficamos um tempo longe, e não sabíamos a reação do povo. E aos poucos as coisas foram se entrando e tomando o seu lugar. E voltamos a edificar a casa do Senhor. E voltamos a levantar os muros. E voltamos a retomar os nossos trabalhos. Hoje, o mundo todo, a nossa cidade, os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam, necessitam de que nós estejamos bem para fortalecer elas. E nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, edificando os muros uns dos outros, encorajando uns aos outros, cuidando uns dos outros, para que isso ocorra da melhor maneira possível. Vamos fazer isso em família, vamos fazer isso como corpo, assim como Esdras edificou a casa do Senhor e celebraram ao Senhor. Este é um tempo de nós celebrarmos o cuidado de Deus, celebrarmos a fidelidade de Deus, celebrarmos Deus por tudo aquilo que Ele é. Por mais difícil que seja, por mais medo que nos cause, por mais seguro que nós estejamos e às vezes não entendemos o medo do outro, mas como corpo, como família, nós respeitaremos uns aos outros e encorajaremos uns aos outros para que a casa do Senhor volte a ser ocupada pelos seus filhos e ali sejam feitas orações, e ali sejam feitas intercessões, e ali pessoas possam ser curadas, e ali pessoas e lares possam ser restaurados, e assim as pessoas possam saber que Deus continua no controle de todas as coisas. Esse pensamento, essa meditação eu quero deixar no seu coração. Olha no livro de Esdras, olha no livro de Neemias. O povo não foi todo confiante, eles tinham seus receios. Eles lutavam com algo físico que eles conseguiam ver, que eram pessoas, eram povos. A nossa luta apenas está mudando. É algo contra quem nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas nós temos como nos precaver. Vamos tomar os devidos cuidados, mas vamos voltar à casa do Senhor. Vamos voltar a edificar a casa do Senhor. Vamos voltar a edificar a vida de uns aos outros. Não podemos esquecer aqui, e mesmo em meio a essa pandemia, todo este problema, assim como Neemias, nós todos estamos envolvidos numa grande obra e nós não podemos parar. Seja em nossos lares, seja aqui na igreja, nós não podemos parar a obra que o Senhor nos confiou. E qual foi essa obra que o Senhor nos confiou? A primeira, adorar o Senhor, amar o Senhor. A segunda, amar o nosso próximo, cuidar
uns dos outros e levar essa palavra que traz consolo e conforto para o seu coração a todo aquele que está atribulado. E se você ainda não se sente em paz, não se sente tranquilo, olhe para o Senhor, fixe seus olhos nele. Ele é que vai trazer a paz no seu coração. E assim como ele fez lá na época com Esdras, o Espírito dele vai tocar em você e despertar você para voltar. Nós precisamos estar juntos. O fato de estarmos juntos, não precisamos estar colados uns aos outros, mas como um só pensamento, um só coração, e cuidando uns dos outros e adorando a Deus juntos. Amém? Eu quero que você, gostaria, que você olhasse para essa palavra como um encorajamento, entendendo que é tempo de voltar, é tempo de retomar, é tempo de retornar, e fazer isso em paz, e fazer isso confiante em Deus, e fazer isso tomando os cuidados que precisam ser tomados, mas não recuando. Deus não deu espírito de covardia, mas deu espírito de coragem, intrepidez, para que nós possamos avançar. Amém? Que Deus possa abençoar o seu coração. Que Deus possa fazer com que essa palavra possa trazer o encorajamento necessário para você e sua casa. Que Deus possa continuar ministrando. É tempo de voltar à casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos orar? Que Deus possa estar abençoando a sua casa. Que Deus possa estar alcançando o seu lar. Em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Nós te engrandecemos o nome. Porque o Senhor, Pai, tem todos os exemplos necessários. O Senhor tem o ensinamento, o encorajamento. O Senhor tem a palavra sábia, Senhor. E a palavra, Senhor Deus, branda, acalma o furor. A palavra branda, Senhor Deus, aquieta a nossa alma. A palavra calma, Senhor Deus, nos traz paz. E é essa palavra, Senhor Deus, que eu oro para a vida dos meus irmãos que estão vendo, Senhor Deus, esse vídeo, estão assistindo este culto. Que a Tua palavra, Senhor Deus, de encorajamento, a palavra branda, Senhor Deus, possa ministrar os corações e aquietar os espíritos que estão, Senhor Deus, atribulados. Aqueles que estão ansiosos demais e aqueles que estão com medo, não tão ansiosos assim. Que Teu Espírito possa alcançar, Senhor Deus, cada coração e ministrar cada vida em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém.